Boa noite, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos aqui de volta para falar dos jogos dos Gigantes da Colina. Mais cedo, em São Januário, Vasco da Gama 2, gols de Cuiabano e David, um para o Grêmio, gol de Carlos Vinícius, que se tornou o artilheiro isolado da competição com 6 gols. Uma partida em que, dessa vez, o Vasco começou melhor. O Vasco foi melhor nesse início de primeiro tempo, no início de jogo, né? Porque nas partidas anteriores, contra o Palmeiras, uma partida ok, mas que terminou o primeiro tempo perdendo. Um primeiro tempo contra o Cruzeiro ruim, e um primeiro tempo e início de segundo contra o Fluminense ruim também. Então o Vasco, pela primeira vez com o Renato, começou melhor o jogo. E como é que o Vasco entrou em campo? O Vasco entrou num 4-1-4-1, na minha visão. Alguns vão falar que é 4-4-2, mas na minha visão 4-1-4-1, por quê? Você tem uma primeira linha com 4 defensores, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e o Cuiabano. À frente dessa linha de 4, você tem o Hugo Moura, que faz a proteção a essa linha. À frente do Hugo Moura, você tem uma outra linha com 4, onde você tem aqui Nuno Moreira, Tietê, Thiago Mendes e o Andrés Gomes. E à frente deles, você tem o David. O Grêmio também entrou num 4-3-3, então você tem aqui o lateral direito, zagueiro central, quarto zagueiro, lateral esquerdo. À frente dessa linha você tem 2 volantes, jogam lado a lado, e à frente desses 2 volantes, o meia de articulação. À frente desse meia você tem um ponta direita, ou um extrema pela direita, um extrema pela esquerda e o centroavante. O Vasco começou bem a partida na questão da intensidade. O Vasco não deixava o Grêmio jogar. O Vasco ele não exerceu aquela pressão que a gente chama de pressão lá em cima, como a gente fala, lá na garganta. O jogador do adversário pegou a bola, o Vasco já está em cima. O Vasco alternou essa marcação. Então, ora o Vasco subia essa marcação para dificultar a saída de bola, ora o Vasco aguardava um pouco o Grêmio avançar para poder aí começar essa marcação. O meio do campo do Grêmio, ele não funcionou até os 40 minutos do primeiro tempo. Foi um meio do campo que não tinha criatividade, era um time que estava perdendo muitas bolas nos duelos do meio do campo. O Arthur, que é o principal jogador do meio do campo do Grêmio, não jogou bem o primeiro tempo. O Tietê, que teve como principal missão acompanhar os passos do Arthur. Então esse foi um duelo muito interessante que ocorreu no jogo. E o Grêmio teve um problema que foi a sua lateral direita, o seu lado direito de defesa. Porque ali estava jogando um jogador que não é da posição. O Pavon, ele é um atacante de origem, mas foi colocado ali de forma improvisada. O que você pensa quando você coloca um atacante como lateral? Bom, eu vou ganhar um atacante de lado de campo, né? O que você pensa? Eu vou ter velocidade por aquele lado e drible, principalmente, já que se trata de um jogador de lado de campo. Só que o Pavon, até o primeiro gol do Grêmio, já que o primeiro tempo acabou 2-1, até o final do primeiro tempo, o Pavon não ofereceu isso ao Grêmio. Muito pelo contrário, ele não atacou e ainda assim conseguiu deixar espaços generosos nas suas costas. Porque foi por ali que Andrés Gomes e Cuiabano e o Thiago Mendes, que caía por ali, fazendo uma espécie de um triângulo, eles se criaram. Então o primeiro gol do Cuiabano saiu por ali, Cuiabano avançou e do bico da grande área, ele mais ou menos chutou, a bola raspa no Thiago Mendes e entra. E aí o Vasco abre o placar aos 6 minutos, fazendo 1-0. E o Cuiabano avança por ali, indo no fundo e cruzando
ali para a pequena área, o David dá 2 passos para trás para poder chapar de primeira, fazendo 2-0. E ali o Vasco estava com o controle do jogo. O Grêmio estava fora totalmente da partida. O Grêmio estava perdido. O Vasco teve chance de fazer 3, teve chance de fazer 4, mas não fez. Por quê? Falta de capacidade dos seus jogadores. O David entrou na área, demorou para chutar, e aí a defesa cortou. O Nuno Moreira entrou dentro da área, chutou mal. Andrés Gomes, que, no meu ver, é um bom jogador, mas ele precisa ser melhor orientado no acabamento das jogadas. O acabamento das jogadas do Andrés Gomes é um acabamento ruim. Ele se perde, tropeça nas próprias pernas, enfim. É um jogador que faz muita fumaça, mas que precisa também de ter fogo, não só ter fumaça. Mas é um bom jogador. Perdeu oportunidades. Enfim, o Vasco poderia ter ido para o intervalo tranquilo. O Vasco conseguiu, com a sua marcação encaixada, não deixar o Grêmio jogar. Só que o próprio Vasco colocou o Grêmio no jogo. O Grêmio estava fora do jogo totalmente. Mas o próprio Vasco, com um erro individual, e esses erros individuais são recorrentes desde os tempos do Fernando Diniz, que alguém entrega a paçoca, tem sempre alguém entregando, o Robert Renan foi o cara da vez. Estava com a bola totalmente dominada, foi tentar sair driblando, sendo que estava pressionado, perde a bola. Num bate-rebate nesse lance, o Carlos Vinícius domina e chuta no canto esquerdo do Léo Jardim, diminuindo o placar. Com isso, o Grêmio entra no jogo. O Grêmio começa a trabalhar um pouco melhor a bola, o Grêmio começa a frequentar mais o campo de defesa do Vasco, e aí entra o Pavon na história. Porque o Pavon consegue, depois desse gol, entrar pelo lado direito, já ali próximo da pequena área, com possibilidade de chutar, não chuta, mas a bola sobra para o seu companheiro, que chuta e a bola vai parar na lateral. Ali foi a oportunidade que o Grêmio teve de empatar o jogo ainda no primeiro tempo, depois de estar perdendo por 2-0. Termina o primeiro tempo, os times vão para o vestiário, ouvem as instruções, volta para o segundo tempo. E aí, no segundo tempo, foi um jogo diferente do primeiro, como normalmente é. O primeiro tempo foi um jogo de controle do Vasco até os 40. Depois o Grêmio se impôs e terminou até melhor, ao meu ver, o primeiro tempo. No segundo tempo foi um jogo sem controle nenhum. Foi um jogo em que o Vasco poderia fazer 3-1, como o Grêmio poderia ter empatado o jogo. Não foi um tempo de jogo com grandes oportunidades de gol. A principal delas foi do Bright White já no final do jogo, nos acréscimos, em que houve uma indecisão do Saldívia. O Bright White ele consegue passar pelo zagueiro vascaíno, finalizar, só que ele finaliza em cima do Léo Jardim, que não teve tanta dificuldade para defender a bola. Mas o segundo tempo foi um jogo em que não teve controle. Ao meu ver, o segundo tempo foi um tempo equilibrado. Não vi o Grêmio melhor que o Vasco, mas não vi o Vasco melhor que o Grêmio. Foi um tempo equilibrado. Um tempo ruim, por sinal, em relação ao primeiro. Se a gente olhar pela ótica do Vasco, o Vasco caiu de rendimento do primeiro para o segundo tempo. O Vasco fez bons 40 minutos e não fez bons 52, 53 minutos no segundo tempo. Tá? As alterações do Renato não surtiram efeito. Os jogadores que entraram não entraram bem e a intensidade do time caiu completamente. Matheus França, Marino, quem mais que entrou? Marino. No decorrer do vídeo eu vou lembrando quem foi mais que entrou. Mas os jogadores que entraram, eles não conseguiram manter o ímpeto que a equipe titular tem. E isso tem uma explicação. Elenco. O elenco do Vasco não é um elenco bom. Os jogadores que entram, eles não conseguem manter o ritmo dos titulares. Não conseguem. Porque são jogadores de qualidade inferior. Então o ritmo do Vasco caiu muito.
E o Grêmio não conseguiu, por exemplo, manter o ritmo daqueles, vamos botar aí, 10 minutos finais do jogo, ali dos 40 aos 51, que é onde o Grêmio, para mim, foi muito bem não, muito bem acho que é forte demais, mas o Grêmio melhorou no jogo. O Grêmio deu perspectiva ao seu torcedor de que dá para empatar. O Grêmio deu essa perspectiva. Só que o Grêmio não conseguiu repetir esses 10 minutos finais do primeiro tempo durante o segundo tempo. Ao meu ver, o Luiz Castro, ele erra quando ele tira o Carlos Vinícius e coloca o Bright White, não pela entrada do Bright White. Eu acho que o Bright White poderia até ter entrado como entrou, mas eu acho que o Carlos Vinícius não deveria ter saído, porque você está perdendo o jogo, fora de casa, o jogo já está por terminar, e aí se você coloca dois centroavantes lá dentro da área, você prende os dois zagueiros do Vasco, que não são lá, vamos dizer, tão confiáveis assim. Não são horrorosos, mas são jogadores que, se você dá uma apertadinha, de repente eles entregam, como o Robert Renan entregou. Então o Luiz Castro, na minha visão, ele erra ao tirar o Carlos Vinícius, não ao entrar com o Bright White. Que se você tem dois centroavantes lá, como eu falei, você iria incomodar um pouco mais a defesa do Vasco. Mas faltou isso ao Grêmio, manter os dois centroavantes lá. Então foi um jogo em que o Vasco joga bem 40 minutos no primeiro tempo, o Grêmio joga os 10 minutos finais melhor do primeiro tempo, ou seja, o Vasco teve controle até os 40, onde poderia ter feito 3, 4, não fez. O Grêmio, nos 10 minutos finais, diminuiu e poderia até ter empatado, mas não conseguiu. E no segundo tempo foi um jogo sem controle nenhum. Não vi Grêmio melhor que o Vasco, não vi o Vasco melhor que o Grêmio. Tanto que foi o que eu disse. Poderia o Vasco ter feito 3-1? Poderia. Poderia o Grêmio ter empatado o jogo? Poderia, mas não foi um tempo de jogo em que ocorreram grandes chances para que isso acontecesse. O jogo foi indo, foi se desenhando. O Vasco vence a partida. A terceira em 4 jogos do Renato. O Renato, como eu falei, é um técnico que se preocupa com o resultado, com pontuar, e ele vem fazendo isso muito bem, por sinal. O Vasco hoje tem 11 pontos em 8 jogos, 11 pontos em 8 jogos, está em nono lugar no campeonato. Até o início de eu gravar esse vídeo, o Corinthians estava empatando com o Flamengo, então o Corinthians não está ultrapassando o Vasco. O Corinthians só ultrapassa o Vasco se ele vencer o jogo, aí ele passa o Vasco cai para 10º, mas uma boa jornada aí do Renato durante esses jogos, só que o Renato precisa atentar para o seguinte, e eu acredito que ele já percebeu isso, até porque todo mundo está percebendo isso, o Vasco precisa jogar bem os dois tempos. Nem sempre ele vai conseguir virar os jogos. Tá? Então, futebol é 90 minutos, 90, 95 minutos. Não é 45, 50. Então, o Vasco precisa equilibrar isso. O Vasco precisa jogar bem os dois tempos. Jogar bem o primeiro, jogar bem o segundo. Então, assim, tem coisas boas dessas 4 partidas em que o Renato está à frente do Vasco, mas tem coisas a serem corrigidas. E aí, pessoal, o Vasco joga agora só depois da data FIFA. O Vasco joga contra o Coritiba em Curitiba e depois faz o clássico com o Botafogo em São Januário. O Andrés Gomes tomou o 3º cartão amarelo e não joga contra o Coritiba. Já era até perceptível que ele iria forçar o cartão, porque foi um cartão forçado, porque ele foi convocado para os amistosos da seleção colombiana. Então, se ele tivesse à disposição do Renato, ele teria que viajar, voltar correndo para poder se apresentar e poder jogar. Então, como já se sabia que ele estava pendurado, ele forçou o cartão para poder não precisar dessa correria de vir para jogar e vai estar à disposição no clássico contra o Botafogo. Beleza, pessoal? É isso. Vasco da Gama 2, Grêmio 1. Essa foi a minha impressão. Um Vasco que jogou bem 40 minutos do primeiro tempo, não jogou bem
os 10 minutos finais do primeiro tempo. No segundo tempo, foi um jogo descontrolado, não vi nenhuma das duas equipes superior à outra. Foi um jogo em que poderia acontecer o terceiro gol do Vasco, como poderia ter tido um empate do Grêmio. Mas nenhuma das duas equipes tiveram força ofensiva para que isso acontecesse. Final de contas, Vasco da Gama 2, Grêmio 1. Beleza, pessoal? É isso. Sigam o meu canal, se inscrevam no meu canal, @gigante desde 1898. Podem comentar, podem dar sugestões, fiquem à vontade. Beleza, pessoal? Uma boa noite, boa semana para todo mundo. Grande abraço. Fui!